Olá a todos. Continuando então o nosso curso, nós vamos fazer então a modelagem das lajes. É comum ver em alguns cursos o pessoal ensinar a fazer os pisos e a laje como se fosse uma coisa só. Mas eu não acho essa abordagem muito interessante. Eu prefiro fazer as lajes, né, como laje mesmo, e depois fazer o piso de acabamento. Eu acho que fica mais próximo, né, de uma réplica virtual de como a construção será feita. E a gente depois lá na frente, quando for fazer a indicação da elevação dos pontos, nós vamos conseguir daí fazer a separação entre nível de acabamento, nível de osso. Então assim, tem uma série de vantagens fazer as lajes separado dos pisos de acabamento. E é o que a gente vai fazer. Então eu vou vir aqui, ó, no pavimento térreo, vou abrir aqui a planta baixa do pavimento térreo. Vou colocar aqui uma vista de detalhe alto e uma cores consistentes. Pronto. Então agora a gente vai fazer uma laje aqui contornando todo esse pavimento, todo esse lado. Depois a gente vai espelhar ela para o outro lado e fazer a laje aqui do hall. Tá? O comando para criação de laje é o mesmo comando para criação de piso. Tá? Arquitetura piso. Eu até tenho aqui, ó, como colocar um piso arquitetônico com piso estrutural. A abordagem que eu prefiro fazer é criar ela como um piso arquitetônico, tá? E depois eu transformo ele em estrutural. A gente vai olhar isso como que funciona. Então eu vou vir aqui, ó, piso. Vou escolher aqui, ó, entre os tipos de piso que eu tenho, eu vou escolher esse aqui, ó, esse de 15 centímetros de concreto, tá? Já vamos fazer uma alteração aqui, ó, e editar tipo e criar um piso de 10 centímetros de concreto, não de 15. Então vou vir aqui no botãozinho editar, perdão. Antes disso, vamos duplicar, né? Criar aqui um de 10 centímetros. Agora sim, editar, vamos editar a estrutura dele aqui, ó. Então ele vai ser com uma espessura de 10 centímetros. Vou dar OK. OK novamente. E eu já estou em condições agora de delimitar e criar aqui o meu piso. Aqui, ó, nessa parte, a gente vai ver que aconteceu algumas coisas diferentes. Eu tenho aqui aqueles mesmos comandos, os mesmos comandos que eu tinha na criação de parede, né, os comandos para desenho, né, a linha, o retângulo. Mas aqui apareceu dois botões diferentes. O que que acontece? Quando eu vou criar um piso ou uma laje, eu preciso criar um perímetro, delimitar um perímetro fechado para que o Revit possa fazer esse piso, tá? Não pode simplesmente desenhar uma linha como acontecia na parede, né? E o Revit criar a parede. Aqui não, aqui eu preciso criar um perímetro fechado, tá? Então eu vou fazer aqui fora, ó, um exemplo rapidinho, ó. Eu posso fazer com um retângulo, posso fazer com a linha, tá? Então eu preciso realmente criar um perímetro fechado. Após eu criar esse perímetro fechado, eu já conseguiria clicar aqui no comando para concluir a edição. Tá, o que pode dar de errado? Ó? Se você por acaso deixar passando um pedacinho assim, ó, o Revit não vai conseguir criar isso. Então, quando você clicar no V, ele vai dar um erro aqui embaixo. Tá? Se você deixar faltando um pedacinho também, ó, ele também não vai conseguir criar. Se você clicar aqui, vai dar um erro novamente. Então tem que ser realmente um perímetro fechado, tá? Esse tipo de situação a gente consegue contornar facilmente com o comando trim. Ó. E agora eu já conseguiria criar um piso aqui. Um outro problema que pode acontecer é eu tentar criar uma linha exatamente em cima de onde já tem uma linha. Ó. Ele vai dar uma mensagem aqui. Mas se eu não percebi, por acaso, aqui parece que está tudo certo. Quando eu clicar em concluir o comando, vai aparecer aqui. Eu poderia até clicar aqui em exibir, para ele me mostrar aonde que estão as linhas sobrepostas, tá? Então é um comando que requer um pouco de cuidado. Isso aqui serve para todos os comandos em que eu tenho que informar um perímetro. Piso, laje, forro, telhado, tá? Todos esses comandos eu vou ter aqui esses dois botões. E eu só consigo sair do comando clicando no V ou cancelando ele, tá? O que pode acontecer também é o seguinte, ó. Vou confirmar ele aqui, vou apagar essa linha e vou confirmar o piso.
Pronto, já fez o piso aqui. Sempre que eu precisar alterar esse limite do piso, aumentar, diminuir, basta eu clicar no piso, selecionar ele e clicar em editar limite. O que acontece algumas vezes é a pessoa faz o piso e sem querer clica duas vezes. Clicando duas vezes, eu entro novamente no comando de edição do limite do piso. E aí, ó, todo o resto da tela fica travado. Ó. A maioria dos comandos ficam travados, eu não consigo fazer mais nada. A não ser que eu vá nesse concluir o comando, né, com o V ou cancelar, tá? Então, sempre que aparecer esses dois botões aqui, ó, tem que ou concluir ou cancelar, tá? Então, aqui, ó, vou concluir ele, senão não consigo fazer mais nada e vou apagar esse piso aqui. Então, vamos aqui, ó, vamos fazer o piso desse lado aqui do nosso, a laje desse lado aqui do nosso pavimento. Então, vamos lá, o comando de piso. Já estou com a laje com 10 centímetros. E agora, ó, eu poderia, com o comando de selecionar linha, de desenhar uma linha, ir desenhando a laje aqui por fora. Mas o que a gente busca sempre é produtividade. Então eu vou usar esse comando aqui, ó. Funciona de maneira bem simples. Selecionar paredes, né, e eu vou deixar marcada essa opção, ó, estender para o núcleo da parede. Né, eu não quero que a laje fique contornando a parede pela faixa de acabamento. Eu quero que ela vá pelo núcleo. Então, ó, se eu colocar o mouse aqui, ó, eu consigo perceber que ele está fazendo a laje, ó, o contorno da laje pelo núcleo, ó. E é exatamente isso que eu quero. Então basta eu ir selecionando as paredes pelo lado de fora delas, tá? Cuidado, se por acaso eu selecionei pelo lado de dentro, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e vou clicar pelo lado de dentro. Ó, se por acaso ele ficou assim, ó, basta vir nesse botãozinho e colocar pelo lado de fora. Aqui eu não consigo usar o comando de selecionar paredes, né? Porque aqui não é uma parede, então aqui, ó, aqui na sacada eu vou selecionar essa outra opção, ó, selecionar linhas. Mas também é bem possível, tá? É bem tranquilo. Aqui eu já consigo usar o comando de selecionar parede, já seleciona a parede aqui. E aqui ficou uma falha, ó. Tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho do comando de linhas finas para ficar mais fácil para perceber, ó. Ficou uma falha ali. Tá? Como que eu resolvo isso? Comando trim, atalho TR, né? Ó, esse com esse, essa linha com essa linha. Pronto. Vou continuar fazendo o restante aqui, ó. Essa parede, esta parede, esta parede. Sempre pelo lado de fora, sabendo que ele está fazendo pelo núcleo da parede. Aqui eu tenho novamente a sacada do outro lado, ó. Vou usar agora o selecionar linha. Aqui eu posso pegar pela parede. Perdão. Não. Aqui, esta parede. E aqui é selecionar linha. O que ficou errado ali, eu corrijo com o trim aqui. Aqui também ficou faltando um pedacinho. O trim também corrige esse tipo de situação, ó. Então vamos continuar aqui. Esta parede, esta parede, esta parede, esta parede, esta parede. Pronto, fechou lá. Então o contorno ficou assim, ó. Contornando os dois apartamentos pelo lado de fora. Lógico que quando isso aqui for feito no software estrutural, eu vou ter os panos de lajes, né? Mas a representação para a arquitetura já está bom, assim, a gente vai ver que isso vai aparecer no corte, tá? E para o nosso intuito aqui da modelagem do nosso curso, essa modelagem já está boa. Eu vou clicar agora no V, ó, para concluir o comando. E tá lá a minha laje. Se eu dar uma olhadinha em 3D, ela está aqui certinho, tá? Contornando a parede pelo lado de fora. Vou te desmarcar linhas finas agora. Para espelhar ela para o outro lado é muito simples, ó. Vou selecionar ela. Uma das dificuldades que as pessoas têm no Revit no início é tentar selecionar um elemento, ó. Se eu tentar selecionar a laje aqui pelo meio dela, eu posso clicar que eu não consigo. A melhor maneira de selecionar um elemento é pelas bordas. Então eu vou vir aqui na borda da laje, ó. Olha lá, ó. Tá vendo que fica azul em volta? Quando ficou azul, é só clicar
e eu consegui selecionar a laje. Como que eu sei que eu selecionei ela? Ela aparece aqui, ó, piso 10 centímetros concreto. Então agora eu vou usar a opção de espelhar, ó, através de desenhar um eixo, como a gente já fez antes. Vou escolher aqui, ó, a junção entre as duas portas, selecionar em 90 graus para baixo. Já espelhou a laje para o outro lado, tá? Tá as duas lajes ali, tá? Eu vou parar por aqui e na próxima aula nós continuamos então fazendo a laje aqui do hall e alguns outros ajustes que precisam ser feitos aí. Muito obrigado.